Muito bom dia a todos vocês que participam, que atenderam ao nosso convite para participar desta reunião, que é a primeira reunião em que serão apresentados amplamente e discutidos com as empresas e com o público os principais pontos atrativos de um projeto muito interessante, que é a concessão do Vale do Anhangabaú e de suas adjacências. Eu estava comentando ainda há pouco, quando a sala ainda não estava francamente aberta, com o secretário Manolito Júnior, que é o responsável pelo programa de desestatização da prefeitura. Nós comentávamos que o viaduto do Chá foi a primeira concessão, que eu me lembro, a concessão à iniciativa privada de um equipamento público. Aquilo foi construído mediante o pagamento de um pedágio, e assim foi no início do viaduto do Chá. Mas o Vale do Anhangabaú passou por várias fases de urbanização. A mais recente, que foi completada, foi no governo da prefeita Marta, e agora, na gestão do prefeito Bruno Covas, nós estamos fazendo ali uma obra belíssima que vai aumentar, vai acentuar o caráter icônico do Vale do Anhangabaú para a cidade de São Paulo. O nosso objetivo é colocar esta região da cidade, que é o Vale do Anhangabaú e suas adjacências, para a gestão, a manutenção, a ativação sociocultural, a preservação da iniciativa privada, de tal maneira a que isso se integre num processo grande, ambicioso e necessário de requalificação do centro da cidade de São Paulo. Para a apresentação do projeto, eu gostaria de ouvir o secretário Manolito Júnior, que vai nos explicar em que fase essa licitação, esse projeto se encontra na sua tramitação administrativa, e também dar todos os elementos que possam permitir, digamos, suscitar o interesse por esse projeto. Depois, eu penso que a Maíra vai dar a explicação mais detalhada, né, para que nós, em seguida, possamos abrir a discussão. Eu agradeço a Silvana Buzzi, que é diretora da SP Negócios, que organizou esta reunião, que apoiou a Secretaria da Prefeitura, a Secretaria de Governo, para a organização dessa reunião, dizendo, fazendo uma observação, que por uma questão técnica, que eu não sei qual é, mas questões de sistema, quando as pessoas entram, têm algum problema, dizem, é um problema de sistema. Um problema de sistema, nós ficamos sabendo hoje que essa reunião não seria mais transmitida pelo YouTube. Tivemos que fazer uma rápida mudança na nossa programação, mas ela será gravada e nós daremos ampla divulgação ao conteúdo dessa reunião. Tá bem? Então, eu passo a palavra ao Manolito. Por favor, Manolito. Bom dia, Luísio. Bom dia a todos. Obrigado pelas suas palavras iniciais, Luísio. Obrigado a todos pela presença. Eu acho que nós estamos, nesse momento, concluindo o período de consulta pública do edital de concessão do Vale do Anhangabaú, certo? A restauração e a revitalização daquela área se juntam a uma série de iniciativas, como a Praça das Artes, há 10, 15 anos atrás, como a restauração do Correio, do prédio dos Correios. São uma série de iniciativas com vistas à revitalização de uma importante área, particularmente um importante fluxo de passagem das pessoas no centro da cidade, né? Nós, então, a Prefeitura, nesse momento, faz uma reforma de grande envergadura naquela área, e a ideia é que, ao ser concluída essas reformas, a gente possa também fazer um processo de concessão para que a iniciativa privada venha nos ajudar a revitalizar aquela área. Tem espaços belíssimos, como a Praça Ramos de Azevedo, e nós vamos também colocar à disposição da eventuais interessados um conjunto de áreas nos viadutos, na parte interna dos viadutos Formosa, lá do lado do Palácio do Teatro Municipal, e da Galeria Formosa, do lado da Praça Municipal, e da Galeria Prestes Maia, do outro lado,
embaixo da Praça Patriarca, que são dois espaços fantásticos e que acabam não sendo usados pela sociedade, né? Então, eu vou passar ao pessoal da SPP, eu creio que seja a Maíra que vai fazer a apresentação, e ao final a gente abre para as contribuições dos presentes, ok? Ok. Bom dia, eu vou passar a apresentação, vou compartilhar minha tela a todos. Conseguem ver? Sim, né? Bom, sou a Maíra, sou gerente da São Paulo Parcerias, e a São Paulo Parcerias foi contratada, né, da Secretaria de Governo para estruturar a modelagem do projeto a partir das diretrizes da Secretaria de Governo e de outras secretarias que fizeram parte da estruturação do projeto. Então, vou começar falando dos marcos jurídicos, né? Então, a Lei Municipal 16.703, que instituiu o Plano Municipal de Desestatização, também a Lei 17.258, que alterou a Lei 16.703, são os marcos jurídicos desse projeto. A modelagem envolveu principalmente a Secretaria do Governo e a São Paulo Parcerias, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e a SP Urbanismo, e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e a São Paulo Obras, que é responsável pela contratação da requalificação da área hoje, né? E a consulta pública ocorreu do dia 13, vai até hoje, e foi divulgada por meio da página eletrônica da Prefeitura, e agora está ocorrendo a audiência. Aqui os objetivos da audiência: promover o diálogo entre a administração pública e a população, coletar dúvidas acerca do projeto e colher também contribuições para melhorar o projeto. Aqui é uma imagem de como ficará a área após a requalificação que está sendo realizada pela Prefeitura, né? A obra em si, ela já prevê uma requalificação que busca tornar a área mais atrativa à vida cotidiana e de lazer. Então, ela retira um aspecto monumental que existia anteriormente e ela torna um espaço convidativo para a realização de eventos de tamanhos diversificados e oferece uma superfície flexível que se ajusta às necessidades de cada atividade. Então, foram construídos espelhos d'água, filtros d'água, que são estruturas modulares. Então, você pode desligar alguma parte para fazer um evento, enquanto continua tendo os filtros d'água ligados em outras partes. Então, é modular essa estrutura do novo Vale do Anhangabaú. Aqui a gente passa pelo perímetro da concessão, né? Então, ele é delimitado pela a linha 1, é a Galeria Formosa, ele é abaixo do Viaduto do Chá, né? A Galeria Formosa. O 2 é a Galeria Prestes Maia. A Galeria Prestes Maia tem o Museu da Cidadania já sendo considerado e não faz parte da concessão esse museu. O 4 é a Avenida São João, que ali para baixo vai até São Bento. E o 5 é a Praça Pedro Lessa. Toda essa área delimita a concessão, né? As premissas consideradas para a concessão, então, continuar o apoio à requalificação da área central, divulgar e intensificar a ocupação de atividades, especialmente à noite e aos finais de semana, que hoje a área do Vale do Anhangabaú é pouco utilizada nesses períodos, né? Reativar a utilização de espaços ociosos nesse perímetro e também realizar a gestão, a administração e a preservação da área, mantendo o acesso ao livre ao público. Outro objetivo é tornar a área um ponto de referência para eventos e de atividades gratuitas, incluindo os espetáculos diários das fontes d'água, e apoiar a realização de eventos já programados da Prefeitura. Então, a Prefeitura tem a virada cultural todo ano, então a concessionária apoiaria esse evento, continuaria sendo realizado pela Prefeitura. Ela é obrigada a disponibilizar a área, né? Bom, então, como seria a gestão contratual, né? É um parceiro privado que efetua a manutenção e a preservação da área por meio da administração, operação, também efetua a vigilância e a segurança da área, a zeladoria e a jardinagem, promove atividade de interesse coletivo, que é uma estratégia de ativação da área que hoje não existe, né?
Então, são atividades socioculturais, educacionais, esportivas, de recreação e lazer, que a gente vai explicar um pouquinho mais à frente. E por meio também a ativação por meio da exploração comercial da área, né? Algumas áreas das galerias, os quiosques, que serão entregues a partir da obra de requalificação do Vale, e por meio de eventos e talvez publicidade, observada a lei Cidade Limpa, né? Bom, o objetivo dos encargos fixados no caderno de encargo que está em consulta pública é fixar parâmetros mínimos para a administração e gestão dessa área e incentivar também a diversidade de atividades e ocupação do Vale. Então, o parceiro ele seria responsável por gerir os serviços e todos os contratos ali incluídos, então, também o licenciamento necessário, também deve operar as fontes e filtros d'água, conservar e manter, fazer a manutenção corretiva, preventiva dos equipamentos, do mobiliário urbano, dos monumentos que se encontram dentro do perímetro, da pista de skate, que está sendo entregue também na obra de requalificação, ali perto do metrô São Bento, do piso, das fontes, também fazer a limpeza de toda a área, incluindo os sanitários, são 3 sanitários que serão entregues na obra no Vale, e também tem os sanitários das galerias, né? Realizar a limpeza também após as atividades, a vigilância da área, tanto dos usuários quanto o patrimônio, né, incluído na concessão, a jardinagem, então a poda, a capinação, o manejo, e a curadoria das atividades ali realizadas. Então, ele é obrigado a promover, organizar e divulgar também as atividades de interesse coletivo. Só lembrando que não está incluso na concessão a operação da iluminação pública da cidade, porque já está na PPP de iluminação. Também a concessionária é obrigada a entregar diversos planos e projetos, inclusive todo o cronograma de atividade de interesse coletivo bimestralmente, para que o poder concedente possa avaliar, né, a execução desse contrato. Então, vamos primeiro passar pela principal estratégia de ativação da área, que são as atividades de interesse coletivo. A concessionária seria obrigada a realizar atividades gratuitas com as temáticas sociocultural, educacional, esportiva e de recreação e lazer. Como foram definidos essas diretrizes e as obrigações, né? Então, a ideia era garantir a diversidade de programação e público na região, atender todas essas subcategorias de atividade que eu falei, então, educação, cultura, esporte, incentivar o uso noturno na região do Vale. Com base no estudo feito pela SP Urbanismo, do fluxo de usuários por hora na área da região do Vale, foram definidas 4 zonas de atuação. Se vocês puderem observar, a zona onde, do lado direito para o esquerdo, né? A zona onde hoje é o metrô São Bento, ela possui um fluxo intenso de pessoas já e um uso, né, uma fachada muito ativa. Então, ela já possui comércio, alguns serviços de bares e restaurantes que são populares e que já tem uma frequência elevada de pessoas. Ali na Avenida São João é um fluxo de passagem, então as pessoas elas transitam em direção à Avenida São João, mas normalmente elas não entram para o vale, para o lado esquerdo, né? E aí na área central é uma zona que vai diminuindo o fluxo de pessoas e as fachadas não são tão ativas quanto a área do metrô São Bento, mas ela possui escritórios prédios de escritórios comerciais com pessoas que ali trabalham, mas que não usufruem na sua plenitude da área do Vale do Anhangabaú. E conforme vamos indo em direção à Praça Ramos de Azevedo, às galerias, esse fluxo diminui cada vez mais de pessoas. É uma área que necessita de maior ativação, né? Então, com base nesse diagnóstico, foram definidas essas 4 zonas. E a partir daí foram definidos obrigações de atividades diárias em cada uma dessas zonas. Então, na zona 1, que é a zona que necessita de maior ativação, segundo o diagnóstico, seriam realizadas obrigatórias 4 atividades todos os dias da semana, enquanto na zona 2, 3 atividades de interesse coletivo todos os dias da semana, e na zona 4, que é uma zona que já é bastante ativa, né, ativada, uma atividade de interesse coletivo nos dias de semana.
sendo que também deve ser garantida uma atividade semanal na Praça Ramos de Azevedo. Aos finais de semana, essa obrigação é dobrada. Então, os finais de semana, eles contabilizam também as sextas-feiras. Então, são regradas 8 atividades na Zona 1, 6 atividades na Zona 2 e 2 atividades na Zona 4. A Zona 3, que é a Avenida São João, é uma zona de fluxo de pessoas, então a gente foi definido não regrar o número de atividades nessa área. A ideia é que ela seja uma área que possibilite a atração dessas pessoas que ali passam para as outras áreas. Aqui é uma programação referencial de como seria um final de semana na área do Vale do Anhangabaú, por meio dessas atividades de interesse coletivo. Então, comecei às 8 da manhã com o show dos espelhos d'água, depois teria aula de alongamento, recreação infantil, ensaio de orquestra, roda de capoeira, banda, uma feira de artesanato. Então, a ideia é que tem essa programação intensa, especialmente aos finais de semana e na parte noturna também. Tem uma série de regramentos em relação a essas atividades, então, elas têm uma agenda que deve ser proposta pela concessionária, eles têm que entregar bimestralmente essa agenda ao poder concedente. As atividades têm que ser gratuitas e abertas ao público e, preferencialmente, não devem ser simultâneas, para que não ocorra competição entre as atividades, né? Então, elas também devem ser garantidas atividades no período da manhã, tarde e à noite, sendo que, no mínimo, 3 devem ser noturnas, todos os dias. Essas atividades, elas têm que ter um público entre 10 a 250 pessoas. São atividades cotidianas, rotineiras, né? E elas também devem ser distribuídas pelo aquele rol de subcategorias culturais, educacionais e esportivas, sendo que cada uma da subcategoria deve representar no mínimo 15% e no máximo 30% da agenda de cada semana. Também, cada atividade, ela pode se repetir no máximo 3 vezes durante a semana e 5 vezes ao final da semana. Ou seja, são regras que visam garantir a diversidade da programação na área. Então, você não pode oferecer somente atividades esportivas, também tem que oferecer atividades de lazer e também atividades culturais, não deve ser focado somente em um tipo de atividade. São obrigatórias no mínimo 3 horários para o espetáculo das fontes d'água, né, que serão entregues aí na obra, sendo que no mínimo um no período noturno. Além disso, a concessionária é responsável por divulgar as atividades por meio de um aplicativo, ela é responsável por fazer esse aplicativo, disponibilizar de forma gratuita à população. Também deve conter atividades voltadas para os idosos, dentre essas atividades programadas durante a semana. Deve disponibilizar a área para eventos da municipalidade, então o município ele vai enviar um calendário com os eventos daquele semestre que eles serão realizados pela prefeitura e ela tem que disponibilizar a área para a realização desses eventos. Aos finais de semana, a concessionária também, a partir das 18 horas, deve oferecer atividades culturais de grande porte, aí sim atividades que são voltadas para mais de 250 pessoas, que podem estar atreladas a ações de equipamentos no entorno, então podem estar atreladas a ações da Praça das Artes, do Museu da Cidadania. Também ela deve prover atividades para crianças entre das 9 às 18 horas, com acompanhamento profissional, e também apoiar e articular junto à assistência social do município para a questão da população em situação de rua. Bom, agora vamos para a parte dos quiosques, né? Serão entregues na obra 11 quiosques, sendo que também um centro de apoio. Em relação aos quiosques, a estratégia de ativação deles foi regrar no mínimo 5 áreas para cafés, bares e restaurantes. Então, 5 dessas áreas elas têm que estar destinadas obrigatoriamente para esse tipo de atividade. A ideia é oferecer uma possibilidade de permanência maior da população nessa área. Hoje existem muitas pessoas que ali trabalham na área no entorno do Vale do Anhangabaú, mas não tem uma opção no Vale mesmo para efetuar refeições, encontrar os colegas, etc. Bom, também é regrada uma área institucional de apoio às atividades de interesse coletivo, então
um certo metragem quadrada tem que ser destinada a essas atividades de apoio do interesse coletivo, e também a GCM, no centro de apoio. Bom, então aqui são os usos previstos para o quiosques, né? Como a gente falou, serão entregues 3 sanitários já nos quiosques. Eles devem ter horário de funcionamento, todos os quiosques, entre as 9 e as 23 horas, todos os dias. E aos finais de semana, no mínimo 3 quiosques devem permanecer em funcionamento durante 24 horas. Isso para refletir num aumento do uso aos finais de semana da área, né? Também, todos devem ter um acesso aberto e livre, inclusive também os sanitários, e a concessionária tem que instalar bebedouros próximos a cada quiosque. E também um sanitário na Avenida São João, aqui para cima, não sei se vocês conseguem enxergar. Bom, passando para as galerias e o baixio do Viaduto do Chá, a ideia é garantir um funcionamento todos os dias, das 9 às 23, das galerias, potencializar áreas ociosas e que hoje estão sem uso nessas galerias, incentivar áreas de permanência também nessas galerias, e a premissa de manter os usos atuais, seja nas próprias galerias, seja em nova localização, né? Então, o plano de ocupação referencial hoje, ele prevê áreas voltadas à gastronomia, bares, compras e ateliês e feiras nessas galerias. Também prevê no baixo do Viaduto do Chá uma área coberta para atividades de interesse coletivo, com a possibilidade de instalar palcos, móveis, né? Também prevê uma conexão com o futuro Museu da Cidadania e Direitos Humanos, que vai ser no Salão Almeida Júnior, na Galeria Prestes Maia. A gente vai passar mais à frente sobre isso. Prevê também a definição de paradas para táxis e aplicativos de mobilidade no período noturno. Então, a área do Vale ela não é acessível via carro, né? Mas durante o período noturno teria essa possibilidade do acesso mediante pontos de parada dos táxis e aplicativos. Requalificar também o espaço de estacionamento hoje no subsolo da Galeria Prestes Maia, que é um estacionamento para os servidores da prefeitura, que a ideia do plano referencial é que ele possua um novo uso com maior sinergia com as atividades que vão ser desenvolvidas ali na área. E, por fim, os usos atuais que hoje estão nas galerias, eles podem ser realocados, mas é expressamente obrigatória a aprovação do poder concedente e que a concessionária seja responsável por todo o custo e operação, né, da desmobilização da área, a mobilização numa nova locação, as reformas e adequações que sejam necessárias para comportar esse uso na nova locação e por garantir a disponibilização desse uso, dessa nova área, por todo o período da concessão, observada a distância máxima do uso atual, que a gente vai falar no próximo slide. A realocação, ela só pode ser autorizada depois da finalização dessas obras, da vistoria do novo local pelo poder concedente e de documentos comprobatórios da localização ou aquisição da área por parte da concessionária. Então, a concessionária ela tem que comprovar ao poder concedente que essa área na qual vai ser realocada o uso existente na galeria, ela vai ter fez um contrato de aluguel para a área ou adquiriu a área, provendo ela para todo o período da concessão. Bom, então vamos passar mais detalhadamente para as galerias. Esse aqui é uma visão do andar superior das duas galerias, Prestes Maia do lado esquerdo e Formosa do lado direito, e também ali do Viaduto do Chá, né? Então, se você começar indo do lado esquerdo, a concessão ela se inicia ali na escada rolante da Praça do Patriarca. A concessionária ela tem uma responsabilidade de manter essa área e indo para a direita é a área do Museu da Cidadania, que não se encontra na concessão. Ele está sendo viabilizado por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Indo para o lado da Galeria Formosa, foi considerado no plano referencial que essa galeria sofreria a realocação do Centro de Referência da Dança, mediante a aprovação do poder concedente, e sendo que a nova localidade ela tem que ser no raio máximo de 500 metros da estação Anhangabaú São Bento, ou seja, mantendo
esse uso na área central e também numa área perto de transporte público, né? E aí possibilitaria usos ligados a bares, restaurantes. Aqui foi proposto também um ateliê. E é proposta também, é obrigatória, a reativação de um túnel que existe, né, embaixo da Rua Xavier de Toledo. É um túnel que conecta a Galeria Formosa a alto do viaduto do Chá, né? Então, tem uma conexão em frente ao Shopping Light e outra em frente a Casas Bahia, que hoje fica em frente ao Teatro Municipal. Antigo Mapping. Bom, indo para o térreo das galerias, hoje o térreo da Galeria Prestes Maia ele é bastante subutilizado, ele só tem um uso pequeno do espaço por meio do atendimento ao servidor municipal, que é gerido pela Secretaria Municipal de Gestão, e uma baia utilizada pela Guarda Civil Metropolitana. Então, o plano referencial considerou a ativação do espaço por meio de atividades como centro de compras, uma atividade de feiras de artesanato, uma ativação gastronômica, e esse uso do atendimento ao servidor, ele também pode ser realocado, mediante todo aquele regramento de aprovação, num raio máximo de 500 metros da estação São Bento e Anhangabaú. No baixio do viaduto do Chá é previsto um palco temporário, né? Então não seria uma estrutura fixa, mas ali aquele baixio ele já está preparado para recepção de palcos, com ancoragem. E no lado da Galeria Formosa, hoje é o Centro de Referência de Cidadania do Idoso, né? Então é um uso que pode ser realocado, também mediante a aprovação do poder concedente, e no caso do Cresce, ele tem que ser alocado num raio máximo de 200 metros da estação São Bento em Anhangabaú. Então, esse raio é menor para o Cresce. Por fim, como a gente havia dito, o subsolo da Galeria Prestes Maia, que hoje é uma garagem, né, tem esse uso. A proposta é que ele seja reativado, então reformado para que seja um uso com maior sinergia nas atividades desenvolvidas ao longo do Vale. Aqui temos o exemplo do Bar dos Arcos, no Teatro Municipal, e um exemplo de um restaurante hoje na cidade de São Paulo que funciona, é o Futuro Refeitório, que dá esse ar um pouco rústico, né? Mas conformar um novo uso a um espaço hoje subutilizado. Então, aqui uma imagem do objetivo de transformação da área, né? O objetivo é que as pessoas, de fato, permaneçam nessa área e utilizem constantemente. E aí passamos para o modelo referencial, né? Então, foi definida uma outorga mínima inicial, que tem que ser paga antes da assinatura do contrato, de R$370 mil. A concessão tem um prazo de 10 anos. A concessionária é obrigada a compartilhar 2% da receita bruta ao ano que ela performar, que ela oferir. E também, a partir de faixas da sua receita bruta, esse compartilhamento de receita aumenta de 20% até 50% para a prefeitura, conforme ela performa cada vez melhor. Os custos anuais estimados para a operação por parte da concessionária são de 4,2 milhões ao ano. As receitas anuais estimadas de 7,1 milhões. São previstos investimentos de 6,5 milhões, então, na reforma e requalificação das galerias, na disponibilização do aplicativo móvel, na reforma também dos sanitários das galerias. E é prevista uma área locável de 8.891 metros quadrados, aí considerando a área das galerias e também dos quiosques, né? E uma tira esperada de R$8,6. Todos esses encargos, eles vão ser avaliados pelo poder concedente por meio de um sistema de mensuração de desempenho. Então, vão ser avaliados encargos de limpeza, a qualidade e a atualidade dos equipamentos, o manejo das áreas verdes, a segurança, a acessibilidade da área, as atividades de apoio e assistência social, as atividades de interesse coletivo também, que devem ser disponibilizadas, a cordialidade dos funcionários e as atividades de grande porte a serem viabilizadas. Esses mecanismos eles são avaliados
via um verificador independente. 40% do peso desse desempenho é via uma pesquisa do verificador independente, que vai fazer vistorias em loco, né? E a 60% é por meio de pesquisa de satisfação do usuário mesmo, do Vale do Engabaú. Então, isso vai conformar em um fator de desempenho que vai incidir sobre um compartilhamento de receita adicional de até 2% da receita bruta ao ano. Então, a concessionária ela sempre vai pagar 2% da receita bruta ao ano, mas isso pode dobrar caso ela performe de maneira ruim. Bom, então, o edital e contrato, resumidamente, o objeto é a concessão de uso a título oneroso das áreas situadas no Vale do Engabaú, adjacências, para sua gestão, manutenção, preservação e ativação cultural, por um prazo máximo de 10 anos, prorrogáveis apenas para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. A modalidade é concessão de uso, o valor do contrato de R$ 49.401.730, que corresponde à soma dos custos, despesas, investimentos e aos outorgas a serem pagas pela concessionária. E o critério de seleção está previsto o maior valor de outorga fixa a ser paga ao poder concedente. Aqui os critérios de habilitação técnica, os licitantes têm que apresentar 2 atestados. O primeiro é a experiência na operação, administração, gestão ou exploração comercial de empreendimento que tenha recebido, em média, 2.400 usuários por dia, pelo prazo de 12 meses ininterruptos. E o outro atestado é a experiência na operação, administração, gestão, exploração comercial de empreendimento com área mínima de 2.279 metros quadrados. É admitido o somatório de atestados, mas um tem que ter pelo menos 50% do montante exigido em cada um deles. Por fim, a gente apresenta aqui as estratégias para o resultado. Então, todo esse conceito da concessão, ele visa oferecer atividades em toda a dimensão do vale, em todos os períodos do dia. Também mais atividades para atrair os públicos nas galerias e áreas que hoje têm menor uso e menor fluxo de pessoas. Também os quiosques voltados para cafés, bares e restaurantes e atividades que incentivam a permanência na área. Os finais de semana com maior intensidade de atividades de dia e grandes eventos no período noturno, com quiosques abertos 24 horas e segurança em todos os períodos. Então, são previstas 81 atividades por semana, sendo 3 noturnas todos os dias, o que dá 324 atividades gratuitas ao público no mês, né? Os espetáculos das fontes d'água como um elemento também para tornar a região do Vale um ponto de referência, e o funcionamento dos quiosques, como a gente já falou, no horário estendido. Os ganhos previstos para a prefeitura nesses 10 anos, em termos monetários, seria recolhimento de ISS, 504 milhões, outorga e investimento, a ser realizado 504 mil, 1 milhão e 600 de outorga e 6 milhões e 400 de investimento, o que totaliza 8,6 milhões em 10 anos. E o adicional de valorização, que é aquele compartilhamento adicional, caso a concessionária performe melhor do que o previsto, né, no plano de negócio de referência, pode ultrapassar esse ganho a 20 milhões. Mas, essencialmente, é um projeto que visa a ativação do vale e a ocupação da área, né? Aqui um cronograma. Hoje se encerra com consulta pública. Essas incorporações, né, das contribuições serão realizadas nesse mês. E aí publica-se o edital de licitação. Aí, qualquer dúvida também a respeito desse cronograma, a Secretaria... Obrigado. Muito bom. Obrigado, Maíra. Manolito, quer fazer? Diga, Manolito. Antes da gente passar para uma rodada de perguntas, eu queria só fazer um questionamento para a Maíra, que eu acho importante, mas eu não me recordo se tem previsão disso no edital. Maíra, os interessados poderão visitar as áreas, especificamente as 2 galerias que a gente está disponibilizando? Tem possibilidade de fazer esse agendamento?
Sim, tem possibilidade, Tá bom, sim. perfeito. Okay. Acredito que esse agendamento ele seria possível no edital de licitação, né, publicado. Isso, exatamente. Não, perfeito. Mas tem essa previsão, era essa a minha dúvida. Tem. Ok, eu acho que a gente Bom. pode abrir para as perguntas, Aloysio. Vamos lá. Por favor. Deixa eu só orientar todo mundo. Quem quiser se manifestar, por favor, ou mande no chat o seu nome e a sua, né, manifestando a sua vontade. Ou vocês podem, na mãozinha do lado direito da tela, levantar a mão, a gente vai liberando o áudio de 1 a 1 para quem for querendo se manifestar, tá? O vídeo é opcional, só o áudio mesmo que a gente precisa. Tá bom? Quem quiser pode já ir avisando a gente que a gente vai liberando. Saulo. Saulo está pedindo a palavra. Vou liberar para você, Saulo, só um segundo. Pode falar. Bom dia a todos. Bom dia, senador, prazer em vê-lo aí. Bom dia, Saulo. Bom dia, Saulo. Tudo bem? Bom dia, Saulo. Tudo bem. Uma pergunta, por exemplo, a gente pode pensar em colocar, digamos, destinar espaços para guardar bicicletas, por exemplo, para ciclos, algumas outras coisas na área, mesmo naquele do corredor, por exemplo, da São João, não só para bicicletas normais, mas também para as bicicletas elétricas, e prever destinação de espaço, por exemplo, para fazer carregamento das bicicletas elétricas, dos triciclos, ou áreas mesmo para esse pessoal que está fazendo a entrega de mercadorias, que hoje é praticamente talvez 24 horas por dia. Sim, é uma possibilidade. Todo o mobiliário urbano que for ser implementado na área, ele só tem que estar em linha com as características arquitetônicas, né, do Vale Requalificado. Então, mas sim, não há nenhuma vedação a respeito disso. Só mais uma coisa, aquela área, eu entendi que aquela área que tem o estacionamento hoje ali de funcionários públicos, né, embaixo do viaduto, ali na Galeria Prestes Maias, aquela área eu também posso ter uma destinação para guarda de carros, por exemplo. Nesse caso, se eu não entendi errado, quantas vagas tem ali potencialmente? Tem esse levantamento? Sim, 40 vagas, no edital tá definido, né? E você pode continuar também utilizando para veículos. De maneira referencial, foi considerado que seria utilizado para outro tipo de uso, né? Jaqueline, temos uma pergunta aqui da Estela. Vamos lá. Vou liberar ela aqui e na sequência temos a Priscila. Tá ok. Oi, bom dia. Meu nome é Estela, eu sou participante do Conselho Participativo aqui da Subprefeitura Sé. E, primeiramente, eu queria colocar aqui em que medida essa audiência pública ela tem, né, uma possibilidade de ter ampla participação da população, né, sabendo que tem grande parte de pessoas que não têm a possibilidade de participar digitalmente das audiências, então, sendo o Vale do Anhangabaú de muito interesse da população, o Conselho Participativo discutiu em reunião extraordinária a validade dessa audiência pública. Mas, além disso, eu queria perguntar para a Maíra o que seria um uso de maior sinergia com as atividades, porque, enfim, o exemplo do Bar dos Arcos é um exemplo interessante, né? Mas de uma atividade com um valor, assim, né? Um custo uma diferença entre a possibilidade da população que utiliza esse espaço, né? É um lugar muito, muito caro.
e de uso restrito. E a outra questão que eu queria colocar é quem que vai fiscalizar o bom andamento das atividades da concessionária, como é que a gente vai conseguir acompanhar enfim, como se isso está funcionando mesmo. Obrigada. Oi, Estela, obrigada pela pergunta. A respeito do uso, né, do subsolo da Galeria Prestes Maia. Hoje ele é um uso voltado à garagem de servidores do município, né? Então, a ideia de ter um uso mais sinérgico com as atividades do Vale seria no intuito de liberar para outros usos. Não necessariamente precisa ser um restaurante, nem um bar. Pode ser um centro de compras popular. Ele pode ser vários tipos de atividade, conforme for avaliada a viabilidade ali na área. Então, isso no edital não foi regrado uma restrição acerca das atividades a serem ali desenvolvidas. O outro ponto era sobre a fiscalização. Sobre a fiscalização, ela vai ser realizada pela prefeitura. Hoje, o poder concedente é a Secretaria do Governo Municipal. Então, a previsão é que essa secretaria faça, de fato, a fiscalização. É claro que ela pode ter o apoio das mais diversas secretarias, no sentido das diversos tipos de atividade que ali vão ser realizadas, mas também vai ser contratado um verificador independente para avaliação do sistema de mensuração de desempenho, que eu comentei. E esse verificador, ele é escolhido num processo por meio do qual a concessionária apresenta uma lista, o poder concedente homologa algumas empresas por meio de análise dos requisitos descritos ali no sistema de mensuração de desempenho, anexo ao contrato, e a concessionária simplesmente faz o pagamento dessa operação do verificador. Jaqueline, temos aqui na sequência a pergunta da Priscila. Vou liberar o áudio dela. Você lê a pergunta dela, por gentileza? Claro. Ó, a Priscila Guerra perguntou o seguinte, ela é de Belo Horizonte, ela gostaria de saber como ficam as questões de identidade visual, marcas e patrocínio nos quiosques e eventos. A gente vai liberar o áudio dela também, caso ela queira falar alguma coisa, tá, Maíra? Bom, acho que ela não pode falando. Então, no edital hoje, ele está previsto que a concessionária, em todo o evento, ou quiosque, a operação do quiosque, ela tem que respeitar a lei Cidade Limpa, né? Então, qualquer tipo de publicidade adicional que não esteja simplesmente abarcada já nas autorizações dessa lei, ela tem que ser levada até a comissão, né, a CPPU, que é responsável por fornecer diretrizes de publicidade, de anúncios em espaços imobiliário urbano, etc. Então, tem que seguir esse regramento. Priscila, quer falar alguma coisa? A gente pode passar para a pergunta do Márcio. Jaqueline. Sim. Jaqueline, eu tenho uma demanda aqui do Claro. membro do parlamento, o vereador José Polis Neto, Ok. quer fazer uma intervenção. Libera o áudio e vídeo dele, por favor. Ok, vamos liberar. Gustavo, você me ajuda a encontrar o áudio? Sim, só um segundinho. Eu acho que eu consegui. Liberei o Polis. Pode falar. Só um segundo. O Polis está sem som. O Polis está sem som. Acho que agora liberado? Agora sim. Vamos lá? Agora sim, Netinho. Então tá bom, vamos lá. Não, primeiro parabenizar aí o esforço que vem sendo feito para a gente encontrar um bom caminho para o Anhangabaú. Isso é uma batalha de muito tempo. Acho que desde o primeiro concurso realizado lá atrás, ainda no período da prefeita Luísa Nudina, a cidade manifesta um desejo de recuperação ampla da região central. Eu queria trazer uma brevíssima reflexão entre o que é o projeto público elaborado para aquele espaço e essa vontade de traduzir
o Anhangabaú como um centro de encontro da cidade, né? Então, resgatar essa ambição que todos temos, que o centro se traduza num espaço de encontro da cidade, mas a minha grande preocupação é se o edital conseguirá, além de ser um leilão, né? Então, aquele que conseguir apresentar a maior e melhor performance do ponto de vista econômico e financeiro para a cidade leva a possibilidade de administrar aquele espaço, o quanto a gente consegue ainda ter nesse edital técnica, né? Conseguindo capturar outras ofertas que não se mensura só pelo valor financeiro que vai ser pago à administração. Na realidade, muitas vezes a gente pode produzir muitos resultados financeiros e a cidade continuar sem ter o seu grande espaço de encontro na região central. Então, a grande reflexão e a grande preocupação que eu tenho é como em um edital conseguir traduzir estes dois efeitos. Aliás, nem sei se o efeito financeiro é aquele mais importante para a recuperação do centro e do Anhangabaú. Não me parece que o vitorioso deva ser aquele que conseguirá depositar nos cofres públicos mais recursos, mas sim aquele que traduzirá o Vale do Anhangabaú como esse grande centro de atividade que será uma das forças motrizes da recuperação da região central. Então, tem uma grande preocupação se a gente já conseguiu encontrar esse equilíbrio no modelo do edital, porque ele exige dos participantes um projeto, né? Muito mais do que um desenho econômico, uma estabilidade financeira e estruturada dos participantes, exige muito mais do que isso, em virtude da importância que o Anhangabaú tem para toda a cidade. Então, é essa reflexão que eu queria trazer, porque ainda não consegui enxergar em tudo que foi apresentado essa capacidade de gerar uma atratividade que traga um modelo concorrencial com essa dimensão. Então, era essa reflexão que eu queria trazer. Obrigado, Manuelito. Obrigado, meu sempre senador e governador. Obrigado, Netinho. Um abraço para você. Obrigado, vereador Pólice Neto, pelas suas considerações. Eu creio que esta preocupação também é a nossa preocupação, certo? O vereador é um especialista em finanças públicas e sabe que um retorno de 8 milhões de reais não é um retorno sequer que a prefeitura queira considerar isso na sua proposta orçamentária. Na verdade, o valor, a concorrência pelo valor é mais simbólica, é que a gente também fica buscando um equilíbrio entre, o vereador falou entre a técnica e o preço, né? Mas a gente também quer um equilíbrio entre objetividade e subjetividade, né? Nós não podemos também ficar refém de um julgamento só subjetivo. Então, o que é que nós fizemos? E essa experiência a gente tem aperfeiçoado com outros espaços públicos, como os baixos de viadutos, por exemplo. Nós estabelecemos que, de fato, o critério do preço é o critério relevante, mas nós fazemos a avaliação da proposta técnica, né? Como foi colocado pela Maíra ao longo da apresentação, os interessados têm que submeter sua programação à aprovação do poder concedente, né? E a fiscalização efetiva do poder concedente é que vai garantir que ele não se afaste da articulação com as políticas, no caso, culturais do município, tá certo? Com as políticas que o município tem e quer de revitalização do centro e com as políticas culturais também. Mas, sobretudo, quer dizer, é uma atividade de qualidade que ele proporcionará que vai permitir atrair o público para o centro, que é onde ele vai ter o retorno financeiro, tá certo? Se ele não oferecer uma atividade cultural de qualidade, ele não conseguirá atrair o público para o centro, particularmente nos finais de semana, particularmente no período noturno. Então, a gente acha que esse equilíbrio está dado mantendo a transparência da competição via preço. Não sei se a gente atinge assim, o seu objetivo, mas estamos sujeitos à busca sempre do aperfeiçoamento. Eu voltaria, então, aos participantes, agradecendo desde já
a colaboração do vereador Policinato. Então, seguindo aqui, nossa próxima pergunta é do Márcio Vinícius. O Gustavo vai liberar o áudio dele caso ele queira complementar, mas ele diz o seguinte: a cobertura da Praça do Patriarca está prevista a retirada ou a readequação? A área da Praça do Patriarca não deveria fazer parte da concessão? Posso responder? Bom, sobre a cobertura da Praça do Patriarca, não está prevista a retirada nem readequação, até porque ela não faz parte da concessão, né? A Praça do Patriarca, ela não faz parte da concessão, é uma diretriz do Conselho Municipal de Desestatização, até porque ela já é objeto de outros tipos de ativações por parte da Prefeitura no sentido do projeto Triângulo SP, né? Que é um esforço coletivo da Prefeitura de realização de atividades e zeladoria ali daquela área. Então, ela não faz parte da concessão. Perfeito. Podemos seguir para a próxima pergunta? Tá. Gilberto de Carvalho disse o seguinte: por que o prazo de contribuições não é estendido por um período após a realização desta audiência? Nesse caso, eu acho que a Secretaria do Governo que poderia responder melhor, né? A SP Parcerias, ela somente estruturou o projeto de concessão, mas o procedimento em si, ela não toca. Bom, a consulta pública já está, inclusive a apresentação que foi feita, já estão disponíveis há pelo menos 2 semanas, né? Nós estamos aqui numa corrida contra o tempo para concatenar a finalização das obras com a finalização da concessão, que seria o melhor para a cidade. Todavia, é uma colocação que a gente vai levar à avaliação superior, depois damos o resultado. Perfeito. Próxima pergunta é do Rafael Vitorino. Bom dia a todos, gostaria de fazer uma pergunta. Você pode liberar, Gustavo, para ele perguntar, por favor? Já está liberado, Rafael, pode falar. Eu não estou ouvindo o Rafael. Também não, mas o dele está liberado aqui. Deixa eu acho que é algum problema no áudio, Rafael, porque você está ali com o áudio liberado, mas não está saindo. Vamos passar para o próximo e aí a gente, na sequência, retorna ao Rafael. Pode ser? Pode ser. Você vai olhando, Rafael, o que está acontecendo, que a gente não está conseguindo te ouvir. Eu vou passar para a Alice. A Alice Maria queria falar. Você pode liberar para ela? Oi, bom dia a todos. O meu nome é Alice Maria. Eu queria me apresentar antes e depois trazer 3 principais questionamentos que eu vim trazer hoje na audiência. Eu sou estudante de Direito, eu sou membro do Centro Acadêmico 11 de Agosto e da entidade estudantil Núcleo de Direito à Cidade, que surgiu em meados dos anos 2000 e que atua principalmente em relação ao direito à cidade, na cidade de São Paulo. A gente tem uma compreensão que o espaço público ele é eminentemente plural e político. E aí, tendo isso em vista, a gente ficou com 3 principais dúvidas em relação ao projeto. E aí, a gente lembrou das ações que aconteceram na Cracolândia com a intenção de implementar o empreendimento da Nova Luz, que foram um exemplo de um viés mais violento das ações urbanas, né? Então, a gente queria perguntar, em primeiro lugar, em relação à questão da segurança e da vigilância, como que isso está sendo pensado pelo poder público para não excluir corpos que já são estigmatizados e marginalizados nos ambientes públicos, como a população negra, a população em situação de rua. E a gente queria saber se isso é um tópico de preocupação da gestão e se isso é algo que está sendo tratado com a concessionária, se isso vai ser feito pela concessionária em si, se vai ser feita por uma terceirizada.
mas que a gente entende que é um ponto de extrema importância, tendo em vista esse caráter plural e político do espaço público, né? O segundo questionamento que a gente queria trazer é em relação a se já existem algum tipo de proposta para garantir o direito à moradia e os comércios que já estão lá e que podem sofrer algum tipo de impacto com a hipervalorização desse espaço ou qualquer tipo de consequência para evitar um processo de gentrificação que muitas vezes ocorre quando ocorrem esses processos de revitalização e tudo mais. E o terceiro e último questionamento, já peço perdão se eu estou me estendendo, é em relação ao tamanho dos eventos, né? Porque a gente sabe que a gente está num momento muito delicado de isolamento, de afastamento social, que é muito importante, né, devido à pandemia do Covid-19. E como previsto no artigo 1.1, inciso G do edital, tem alguns eventos que vão ser oferecidos para mais de 250 pessoas, e no inciso F desse mesmo artigo tem a possibilidade de atividades de 10 a 249 pessoas, como também foi apresentado pela Maíra. E aí a gente se questiona como está sendo essa conversa com a concessionária da realização desses eventos, porque a previsão é que em um futuro próximo eventos tão grandes não vão conseguir ser realizados. Então, a gente ficou com esse questionamento de como está sendo tratada essa questão da saúde pública, dos eventos ao ar livre e de grande porte. Bom, a gente fica muito feliz de poder compor esse espaço de debate e agradecemos desde já. Obrigada. Jaque. Sim, pode falar. Queria propor, como não são considerações específicas sobre o edital, que a gente guardasse um pouquinho essas considerações, no final a gente volta a ela, pedir paciência, né? E vamos continuar o debate em cima daqueles pontos mais específicos do edital, né? E aí no encerramento a gente volta a esses pontos. Acho que tem, não sei se o João Pedro da Valia está querendo fazer uma pergunta. Claro, eu só vou liberar novamente o Rafael, porque acho que a gente já conseguiu resolver a questão do áudio, e aí Perfeito. O Rafael vai conseguir falar e a gente volta para o João Pedro. Rafael, você pode testar agora? Vocês estão me escutando? Agora sim, agora sim. Bom dia a todos. Gostaria de fazer minha saudação a toda a equipe aí da Secretaria, a todos os cidadãos que estão participando da audiência pública. Eu sou coordenador do Conselho Participativo da CE, né? E nós discutimos recentemente, numa reunião emergencial, essa audiência pública que estava sendo realizada pela Secretaria para a concessão de algumas áreas aí do Anhangabaú. A nossa pergunta é qual o valor das obras que foram realizadas pela Prefeitura, né, para a concretização dessa revitalização do Anhangabaú. E uma outra coisa que também nos chamou a atenção é a brevidade, né? Assim, a falta de tempo para a gente poder discutir a melhor destinação do espaço que foi realizado aí. É um investimento, pelo que a gente tem informação, em princípio é um investimento bem alto, né? E a falta de discussão com a sociedade, a audiência foi feita meio que, né, caixa. Não houve realmente a despeito de ter 60 pessoas, realmente não representa nenhuma parcela significativa da sociedade, né, em relação ao interesse que provoca, né, os comerciantes. Esse projeto foi muito discutido, principalmente pelos comerciantes, pelos moradores. Existe uma preocupação muito grande também com a destinação desse local em termos de perturbação sonora, atividades 24 horas, enfim, esse assunto envolve uma gama muito maior da sociedade que tem interesse em discutir a destinação adequada para esse espaço, que é extremamente importante para a revitalização, não apenas da região central, mas extremamente de interesse da cidade como um todo, né? É um espaço que sempre foi ocupado e todos os eventos, todas as festas,
O Vale do Anhangabaú realmente é referência na nossa sociedade, na nossa cidade, né? Até mundialmente conhecido. Então, assim, a nossa preocupação é justamente essa, para que essa audiência que está acontecendo agora não encerre essa discussão com a sociedade. Gostaria que a secretaria fizesse essa apresentação em nossa reunião mensal, né? Agora temos também a possibilidade de fazer reuniões remotas por meio de um aplicativo que será fornecido pela Secretaria de Relações Institucionais, e esse é o nosso pedido, né? Em relação a esse assunto, que não se encerrasse essa consulta à sociedade, para que a gente possa colaborar e encontrar juntamente com o poder público, com a atual administração, uma destinação correta para esse local, que é extremamente importante, mesmo porque a prefeitura, o poder público, fez um investimento muito alto, né? E não seria razoável decisões precipitadas em relação a esse assunto que é tão importante para todos nós. Gostaria, então, de agradecer a palavra e passo e cumprimento a todos aí e desejo uma boa reunião a todos. Obrigada, Rafael. Eu vou passar agora, só para a gente poder seguir, eu vou passar, porque a gente tem um horário aqui, e a gente já volta, tá? Eu vou passar para a pergunta mais pontual aqui do João Pedro, que diz respeito especificamente ao edital. João Pedro pergunta o seguinte: quais documentos, por exemplo, o plano diretor, regrarão os limites para exploração comercial, eventos e área publicitária? Por que foi adotado um prazo atípico de 10 anos? Alguém pode responder? Não sei se a Maíra pode responder isso para ele. A gente vai liberar o áudio também, caso ele precise, tá? Pode falar, Maíra. Não, João, sobre os regramentos de exploração comercial, eles têm que seguir, sim, a legislação municipal, o plano diretor, a lei de zoneamento, né, a lei de uso e ocupação do solo, também o Código de Obras. Então, todo o regramento, a Lei Cidade Limpa, tem que ser seguido nos trâmites regulares. Também para eventos, eventos maiores de 250 pessoas é necessário o alvará, né? Então, também é necessário que seja solicitado o alvará para eventos. E sobre o prazo, foi o prazo considerado compatível, né, para o nível de investimento que vai ser realizado, e também por ser um modelo bastante inovador de concessão. Então, a municipalidade entendeu que um prazo de 10 anos, que não é um prazo longo, né, considerando concessões que o município vem realizando, é um prazo menor, né, mas por ser um projeto pioneiro, inovador, vale esse prazo, que faz no sentido de um teste, né, em relação a esse modelo de gestão. Não vai ter nenhum tipo de plano diretor específico para concessão. Digo isso pela questão, eventos mais de 200 a gente precisa de alvará, tranquilo, mas até qual o limite que vai ser imposto para a área, respeitando a lei do PSIL e tudo mais. Em outros projetos, você sabe que isso foi muito discutido, e isso é determinante na hora de mensurar o potencial de exploração de receita dentro da área. Também sobre patrocínios, name rights ou questões desse tipo, assim, a grande dificuldade que eu vejo ao avaliar esse projeto é por onde começar, sabe? Qual que é o plano de exploração disso, onde que eu vou dar rentabilidade o suficiente, além das áreas locáveis, para conseguir dar uma infraestrutura adequada, cumprir com o plano de encargos e até, vamos lá, inovar e melhorar a infraestrutura dentro da cidade. É isso que eu achei que está meio abrangente dentro do contrato e o plano diretor. E em outros projetos, vocês sabem bem, por exemplo, o Parque do Ibirapuera, o que veio depois foi um vereador, né, com muitas oposições ao projeto e as possibilidades que poderiam ocorrer lá. E também a Secretaria do Verde Claro, que aí é uma pergunta minha mais ignorante. Eu não sei com quem que ficou, com qual secretaria que ficou esse projeto. Então, esse projeto, ele o poder concedente à Secretaria do Governo, mas ele tem participação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano
e também na Secretaria de Infraestrutura e Obras, né? Sobre o plano diretor, no caso de parques, é uma questão específica, né, acerca da legislação, né, de parques, que depois de conversas com o Ministério Público, ficou consolidado que seria necessário um plano diretor específico, né, dos parques na área a ser concedida. Mas isso diz respeito à legislação de parques. No caso do Vale, ele não é um parque urbano, né, em termos legais. E não há como fugir do regramento do plano diretor da cidade no parque, no Vale. Então, assim, no nosso entendimento, não caberia ter um regramento diferenciado nesse sentido para a área. Mas fica... Ela é uma via pública normal, como qualquer outra? Por mais de ser concedida e administrada e sem trânsito, enfim. É considerado, legalmente pela prefeitura é considerado viário, ele tem zoneamento, zona de centralidade, né? Mas esse é as questões do Vale. Bom, obrigada, João Pedro, obrigada, Maíra, pelas respostas, obrigada a todos. Eu vou passar a palavra agora tanto ao Manuelito quanto ao Aloísio, para a gente poder encerrar aqui a nossa audiência pública. Podem ficar à vontade, por favor. Aloísio? Bom, eu vou usar da palavra Escuto, agora. Manuelito. Fala que eu te escuto. Não, eu vou só porque eu fiquei devendo algumas considerações, né? Deixa eu só ponderar aqui que esse processo de audiência pública eletrônica é uma novidade que está sendo usado por diversos estados e municípios no Brasil todo para manter suas atividades relativas a essas audiências públicas da área de desestatização, como é o caso dessa aqui. Eu, que já participei de várias presenciais, tenho me assustado com o nível de participação. Nós temos aqui, seguramente, mais de 40 pessoas, se a gente descontar as pessoas da prefeitura que estão acompanhando, nós temos mais de 40 pessoas. Eu não vi tal participação nos processos recentes de desestatização. Talvez o único que tenha gerado um nível tão grande de participação tenha sido o do Parque do Ibirapuera, do lote de 6 parques que incluía o Ibirapuera. Nos demais, a presença de público não tem sido grande e não é por falta de divulgação. Eu estou entendendo que essa ferramenta tem, inclusive, possibilitado a participação de um maior número de pessoas, ao contrário do que possa parecer, né? E é claro que tudo isso a gente tem embasamento legal para seguir adiante com esse modelo de audiências públicas, né? Dito isso, eu queria voltar ao tema, se a gente tem conversado com a concessionária a respeito de alguns aspectos. Eu queria dizer que nós estamos aqui num processo pré-lançamento de edital. Portanto, nós não temos concessionária ainda. O concessionário será escolhido ao final desse processo, que começa com o lançamento do edital, o que ainda não foi feito. Então, nós não podemos ainda dialogar com a concessionária. O que nós estamos fazendo e é nossa obrigação, deixar bem claro no caderno de encargos do concessionário quais são as regras que ele tem que seguir. Então, por exemplo, nós imaginamos e torcemos muito para que ao final deste processo, quando a gente assinar o contrato, a gente já tenha superado essa fase que passamos de isolamento social, de pandemia, etc. Mas se isso não acontecer, é claro que o concessionário terá que seguir as regras que tiverem estabelecidas naquele momento. Não me assusto se tiver um evento de 250 pessoas. Se tem uma área que cabe 250 pessoas com espaçamento de 2, 3, 4 metros, é o Vale do Anhangabaú, certo? Ali já coube, o Aloísio devia estar lá, várias manifestações cívicas com quantidade de gente muito maior do que essa, tá certo? Outra questão é a respeito de
valorização da área que possa gerar a expulsão de usuários atuais. Nós estamos falando de uma área pública que permanecerá pública ao longo dos 10 anos e ao final dos 10 anos, tá certo? Portanto, se ela tiver efeito para os imóveis privados venderem, é um efeito positivo, de valorizar o bem privado, não de expulsá-lo, tá certo? Por fim, eu acho que esse processo não está começando agora, tá certo? Isso é uma etapa, ela vem sendo discutida e debatida pela prefeitura já há algum tempo, né? Mas nós não nos surtamos a continuar a discussão, tá certo? A audiência pública, a consulta pública foi aberta para que a gente receba contribuições, a gente tem recebido, essa audiência tem servido para a gente, vai servir, né? A gente ainda não se debruçou sobre os comentários aqui colocados, mas para a gente seguramente aperfeiçoar mais alguns elementos. E não está aqui, por fim, eu queria deixar bem claro, nós não estamos aqui num processo de discussão da obra do Vale do Anhangabaú, tá certo? Aqui nós estamos falando aqui de um período posterior a essa obra, tá certo? Portanto, não acho que aqui seja o fórum adequado para a gente estar discutindo a obra em si, tá certo? Esse é um dado da realidade, nós trabalhamos a partir da conclusão dessa obra, né? Eu acho que era esse ponto que eu gostaria de falar. Luiz, passo para ti a palavra. Agradecendo desde já a presença de todos e as colocações muito importantes que foram feitas. Obrigado, Manuelito, obrigado a todos. Eu acho que um número grande de participantes podia ser até maior se nós tivéssemos até uma outra ferramenta para a sua participação. Vamos tentar fazê-lo para esse projeto e para outros. Agora, não me espanta o número de pessoas, porque o Anhangabaú é algo muito importante para a cidade, é o coração da cidade, é um emblema da cidade, é um lugar onde tanta coisa já aconteceu e coisas acontecerão. É um espaço cívico também, não é apenas um espaço para a cultura, para lazer, para espaço de exploração comercial, mas continuará sendo um grande espaço para manifestações cívicas da cidade. E quero agradecer as contribuições que foram dadas e dizer que continuamos abertos a novas contribuições. Hoje foi a primeira reunião, nós continuaremos através das plataformas que a Silvana vai em seguida esclarecer, até mesmo dentro dessa apresentação já tem um endereço onde pode ser acrescentadas mais observações, feitas mais perguntas, mais questionamentos, porque o nosso interesse é deixar com que esse projeto seja não apenas um projeto da prefeitura, mas seja efetivamente um projeto da cidade de São Paulo. Então, muito obrigado a todos e fiquem em casa. Obrigado.